Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos continuar nosso estudo de reatores, né? Fazer o último caso. Na primeira aula a gente falou do reator CSTR de mistura completa, na segunda o PFR, Plug Flow Reactor, o fluxo em pistão, e nessa a gente vai falar do reator de fluxo disperso, né? Que ele tem tanto advecção quanto convecção, né? A metodologia no início é semelhante às aulas passadas. A gente vai começar por esse diagrama aqui, né? Vou explicar rapidamente o diagrama, como é que a gente calcula o volume e eficiência desse diagrama, né, de remoção de poluente para uma cinética de primeira ordem. Aí a gente vai fazer da mesma forma das aulas passadas, no MATLAB, né? Vamos comparar os resultados do diagrama com o MATLAB. Vamos fazer tanto o regime permanente, que é esse gráfico aqui, e vamos fazer a dinâmica também, o regime transiente. A gente vai dar uma rodada. A gente vai dar uma rodada rápida pela internet, só pegar as informações que a gente precisa para resolver esse problema. Eu já vou mais diretamente de onde que a gente formulou o problema do Plug Flow Reactor. Vamos ver o que mudou para o fluxo disperso. Quando a gente adiciona o termo de adição, a gente tem que variar a condição de contorno de entrada no reator. E também vamos ver o efeito na questão da convergência, né? A gente conversou nas últimas aulas a questão do CFL, né? Do critério de estabilidade, do método numérico. A gente vai discutir isso também para a questão do fluxo disperso. Então tem questões aí bastante interessantes aí. Vamos lá, vamos começar. Então aqui, ó, vamos revisar aqui o gráfico novamente aqui, ó. Sempre falo, né? Eu peguei esse gráfico do livro de Princípios Básicos de Tratamento de Esgoto, volume 2, do professor Marcos von Sperling. Então, essas linhas aqui são as soluções analíticas, né? Aqui, ó, para remoção de poluente para uma cinética de primeira ordem, né? Velocidade K, constante cinética, vezes concentração. Aqui, ó, nas abscissas, vamos explicar o gráfico, depois eu mostro como é que usa, né, o gráfico, né? Como é que eu calculo o volume para uma dada remoção de poluente, né? Então, aqui, ó, nas abscissas, eu tenho KT. K é a constante cinética, T é o tempo de residência, né? Que é V sobre Q. E esse número eu coloquei aqui, que ele é chamado número de Dunn-Kruger, né? Que é um número adimensional. E aqui, ó, para reação de primeira ordem, o K é 1 sobre o tempo, né? Vezes tempo adimensional. E aqui nas ordenadas, eu tenho a concentração de poluente que entra no reator. Se A é a concentração que sai, dividido pela concentração que entra, né? Isso aqui é o que foi removido, sobre o que entra é a fração removida de poluente, né? Por isso que está aqui eficiência. E aqui, ó, tem várias curvas, cada uma com um Dzinho. No próximo slide eu vou falar sobre especificamente a definição de D, né? Que é um grau, você pode pensar que é um grau de dispersão, né? Por exemplo, aqui no fluxo em pistão, que é um caso extremo, igual a gente já comentou, eu não tenho dispersão, né? Você lembra lá da seringa, né? Ali numa área paralela ao tambor, ao pistão ali, a concentração é constante. A concentração muda ao longo do comprimento, né? Eu tenho um perfil de concentração. No outro extremo aqui, eu tenho mistura completa, que eu tenho um agitador, né? E toda a hipótese idealizadora é que a concentração é homogeneizada, nem todo reator é a mesma concentração, e a concentração que sai do reator. E a gente já comentou esses dois casos extremos aqui. Hoje a gente vai pegar um caso intermediário aqui, que tem tanto a advecção quanto a difusão. Então vamos, por exemplo, aqui, ó, como é que a gente usa o diagrama aqui. Se eu pegar um número de Dunn-Kruger de 3,
eu venho aqui, por exemplo, um D dotado de meio ou de alguma forma medido experimentalmente, né? Com traçadores, que não é tão simples, né? De você fazer essa medição, né? A gente vai comentar um pouquinho mais na frente, que é a questão lá lembra da experiência de Reynolds, uma coisa assim, aqueles fluxos, linhas de fluxo, você visualizar as linhas de fluxo, regime hidráulico, né? Uma forma de conseguir calcular estimar esse D. Então aqui, ó, vamos dizer que eu adotei o D, eu de alguma forma estimei o D igual a meio. Eu sei o volume do meu reator aqui, a vazão de efluente, a minha constante cinética da minha reação de primeira ordem, ó, o meu Dunn-Cooler deu 3. Eu venho nessa linha aqui, então eu consigo uma eficiência de 85% de remoção de poluente. Ou pode ser o caso inverso, né? Eu especifico lá uma norma, né, ambiental, preciso de pelo menos 85% de remoção. Aí eu quero saber qual o volume do reator que eu preciso, né, para que isso aconteça. Eu venho aqui, venho na linha, desço aqui, tem o K, tem o Q, é chover. Né? Como eu já falei anteriormente, você vê que esse número de Dunn-Cooler representa o avanço da reação, né? Podemos pensar assim, quanto maior o avanço da reação. Quanto maior K, maior a velocidade da reação. E quanto maior o T, o tempo de residência, mais tempo poluente fica no reator, né? Maior vai ser a degradação. Né? Então, grava aqui esse resultado aqui, ó, Dunn-Cooler 3, um Dzinho de meio, vamos ter uma eficiência de 85%. A gente vai fazer no MATLAB e vamos comparar, ver se vai bater os dados, né? Então, vou falar aqui bem rapidamente, que eu já falei sobre isso, só para quem está chegando aí agora, a primeira aula. Definição de Dzinho aqui, ó, é o coeficiente de difusão dividido por velocidade por comprimento, né? Aqui, igual eu falei, a mistura completa, o D é infinito, né? A concentração é a mesma no reator, né? Tem uma homogeneização. O D infinito, na prática, um Dzinho de 3 a 4, quanto maior, melhor, né? A aproximação do mistura completa já é uma boa aproximação. Aqui é um tipos de reatores para tratamento de esgoto, né? Ele deu exemplos aqui, lagoas. E no caso do fluxo em pistão, o D igual a 0, o Dzinho é 0, né? Não tem difusão. E repara bem a questão da geometria aqui, ó. Quanto maior o L, né, é menor o Dzinho. Você vê que o reator Plug Flow Reactor ele é mais comprido, mais retangular, né? Aí aparece um perfil de concentração ao longo do reator. Enquanto no mistura completo, CSE, ele tem uma geometria mais quadrada, né? Que facilita essa homogeneização, né, da concentração. E esse Dzinho, o mais comum é você falar do número de Peclet, que é 1 sobre o Dzinho. Né? Aqui, ó, um L sobre D, que ele representa, para você saber qual que é o mecanismo de transporte de massa dominante, né? Se é a convecção ou a difusão. Que aqui representa a taxa de difusão e em cima com a velocidade, né? A taxa de convecção. Então, difusão, você lembra de um transporte molecular, né? Ali, gases, lembra movimento browniano dos gases, movimento aleatório, tem a ver com gaussiana. E a convecção tem a ver com o movimento de massas de fluido, né? Você lembra da água em ebulição, né? Fluidos em movimento ali, macroscópico, né? Difusão microscópica, convecção macroscópica. Então, vamos já agora direto aqui, ó, para o nosso problema. Eu aqui, ó, essa é a apresentação do Plug Flow Reactor que eu já fiz. Vamos começar daqui para eu falar o que mudou, né? Aí a gente vai começar desse ponto de partida aqui. Então a ideia aqui é a mesma, né? Eu tenho um reator, eu vou discretizar ele em vários nós para eu ter o valor da minha concentração em cada nó, em cada ponto do reator, em função, né,
do tempo e da posição, né? Quando a gente vai fazer a dinâmica, né? Na dinâmica, o perfil de concentração ao longo do reator, eu tenho um perfil de concentração para cada tempo, né? E ele vai variando até que num tempo mais longo ele chega no regime permanente, como a gente vai visualizar no MATLAB. Então a ideia aqui é que eu tenho um efluente entrando no reator, né? Eu fiz aqui um sinal degrau, né? Uma concentração de 1. E aí ela vai entrando aqui no reator, né? A reação vai acontecendo, o poluente é degradado e sai aqui numa concentração menor. E na saída do reator, outra condição de contorno aqui é que minha derivada é igual a zero, né? Eu até expliquei que, imagina que o reator aqui tem um leito de esferas, né? Ele tem um biofilme, e aí está entrando aqui no esgoto um efluente. À medida que o efluente vai avançando no reator, essas bactérias, o biofilme vai degradando a matéria orgânica, né? A DBO, e ela sai aqui uma concentração menor. Quando ela sai aqui, não acontece uma reação. Então essa concentração aqui é a mesma daqui. Por isso que a derivada é zero, né? Então eu fiz esse ponto aqui fora do reator só para eu poder calcular uma derivada aqui. No caso eu fiz uma derivada centralizada, né? Aqui, ó, diferenças finitas, né? Uma aproximação ao mesmo t. Concentração em n mais 1, menos a concentração n menos 1, tem dois intervalos de ΔX aqui, né? 2 grades, 2 ΔX. Quando essa concentração for igual a essa, minha derivada é zero, né? A gente vai fazer no MATLAB, essa aqui é centralizada. Então, o que mudou agora, né? Agora essa condição de contorno aqui, não devido à difusão, eu não vou ter um 1 aqui, vai ser uma concentração menor. E a gente vai ver então que condição de contorno é essa. Quem resolveu isso de forma pioneira foi um engenheiro químico, chama Danckwerts, né, alemão. Vamos ver aqui o que ele fez aqui, ó. Antes, a gente tem que entender essa condição de contorno, que é a questão mais difícil aqui, que o resto é semelhante ao que a gente fez anteriormente. Também no esquema numérico eu vou mostrar, a gente vai incluir esse termo de difusão. Eu vou fazer mais para explicar esse esquema numérico aqui. Quando eu colocar o termo de difusão aqui, o que vai acontecer? Além do CFL, qual outro termo, né, de estabilidade que vai aparecer? Tipo o Fourier, né, no transporte de calor. É o Fourier para massa, né? E a gente vai discutir qual que é a convergência para isso, que é um método explícito que a gente vai usar. Mas eu estou falando só para vocês terem noção que a gente vai falar. Depois eu vou voltar aqui com calma. Então aqui, ó, se digitar aí no Google aí, ó, esse Danckwerts Boundary Conditions, que é a condição que eu falei de Danckwerts, que ele resolveu esse problema aí pela primeira vez. A gente não vai entrar aqui, mas só para você ver aqui, ó, Danckwerts Boundary Conditions, Plug Flow, tem várias questões aqui. Depois eu vou voltar só com uma notinha, com uma figura, para a gente visualizar o que acontece com essa condição de contorno, né? Ó, só por curiosidade também, ó, se você digitar quem foi esse Danckwerts, rapidinho aqui, ó, você pode ver aqui, ó, bem rapidinho, ó. Aqui, ó, Peter Danckwerts. Aqui, ó. Aqui, ó, engenheiro químico pioneiro no conceito de distribuição de tempo de residência, que é esse tipo de modelo que a gente está tratando aqui, ó. Antes de ser engenheiro químico, ele serviu na Segunda Guerra, ó, desarmando minas de paraquedas, né? Aquelas bombas, geralmente, que eram jogadas pela Força Aérea Nazista, né? Que no momento da queda abriu um paraquedas, né? E você dá uma olhada aqui, ele também fez mestrado no MIT, né, para variar. Impressionante como várias descobertas e desenvolvimentos tecnológicos vêm tudo do mesmo lugar, né, do Massachusetts Institute of Technology, né? É que essa cultura de inovação já está lá, já vem há muito tempo, né? Então beleza, vamos já direto aqui para um artigo aqui, ó. Esse artigo aqui que tem a metodologia que a gente vai usar para resolver esse problema, ó.
Eu peguei isso aqui na internet. Se você digitar esse aqui, ó, o título, ou os autores aqui, Murilo Oliveira, aqui, ó, tanto do departamento da Unesp, da Faculdade de Farmácia e do Instituto de Física. Ele usa aqui o shooting método, né? Não sei se você já ouviu falar, o método de tiro, é um método numérico, né? Eu vou explicar do que se trata. A gente vai usar esse shooting método junto com o método de Newton-Raphson, que é muito comum, né? Que é para achar a raiz de uma equação, junto com uma função do MATLAB, a gente vai resolver esse problema aqui. Mas primeiro vamos entender aqui do que se trata. Eu já vou direto aqui, ó. Primeiro tudo começa com a nossa equação, né? Qual que é a nossa equação que a gente vai trabalhar? Eu falei que o fluxo disperso é uma equação de advecção, de fusão, e no nosso caso tem uma reação de primeira ordem ainda. Essa reação aqui na forma adimensional, né? Aqui, ó. Para regime permanente, você vê aqui que o df dt aqui está igual a zero, né? Eu não tenho acúmulo. Vamos ver o que é cada variável aqui, ó. O F, ó, lá, é C sobre C0, né? A concentração adimensional. O Z também ele dividiu por L, né? Para ficar dimensional, o comprimento. O R é o nosso número de Dunn-Kruger, nossa abscissa do gráfico lá, só que aqui ele colocou de forma mais genérica, né? CA0 e N-1. No nosso caso lá, reação de primeira ordem, o N é 1, 1 menos 1 é 0, então é KT, né? E aqui o volume sobre vazão, né? É o tempo de residência aqui. E o nosso Dzinho lá, que é igualzinho lá, coeficiente de difusão, o L. Então, aqui, esse é o termo difusivo, né? Que está de segunda ordem. O termo convectivo, você vê que a velocidade aqui cortou, porque dividiu todo mundo, né? Pela velocidade, por isso que ela não está aparecendo aqui, a forma adimensional, menos a reação química aqui, o Dunn-Kruger, e o nosso F aqui, o N é 1. Então, RF igual a 0. Então, a gente vai resolver essa equação, que é ordinária, de segunda ordem no MATLAB, né? A gente vai resolver não só esse que é o regime permanente, mas a gente vai fazer o regime transiente também com termo de acúmulo aqui. Então aqui, ó, vamos ver a condição aqui de contorno. Ó, em Z igual a 0 e no final do reator. No final do reator, aqui, ó, F igual a L, né, que no caso adimensional é X sobre L, L sobre L é 1, é igual a 0, igual eu falei. Em Z igual a 0, em vez de ser 1, como foi no Plug Flow Reactor, agora eu vou colocar aqui, ó, essa questão aqui, esse 0 menos aqui, significa que um epsilon, né, um X imediatamente antes, assim, infinitesimal antes do X igual a 0, a concentração é 1, que é do efluente que está entrando. Assim que ele avança um pouquinho no reator, não, um epsilon infinitesimal, 0 positivo, já há uma queda na minha concentração, né? F é a concentração. Devido aqui à difusão. Isso aqui é a lei de Fick, né? Igual tem a lei de Fourier para o calor, que é a temperatura sobre a derivada aqui da temperatura, no caso da lei de Fourier, na lei de Fick, a concentração em termos do comprimento aqui da distância, né? E o nosso Dzinho aqui, que é a forma adimensional aqui do nosso coeficiente de difusão. Então, esse F0 aqui vai ser menor que 1. A gente tem que descobrir que F0 é isso para eu dar start lá no MATLAB. Ó, essa derivada aqui, eu sei que ela é negativa, né? Que a concentração vai diminuindo ao longo do comprimento do reator, como a gente vai visualizar, eu já falei. Então, se esse é negativo, esse termo é positivo, mas esse dá 1. Então, esse aqui tem que ser menor que 1. Então, qual que é a ideia aqui do shooting método?
eu vou chutar um valor da concentração aqui de F menor do que 1. Aí com isso aqui eu calculo a derivada. Aí sabendo o valor inicial e a derivada em x igual a 0, eu resolvo aquela equação de segunda ordem ordinária e vejo se no final em z igual a 1 a minha derivada é 0, né? Se ela não for 0, eu continuo chutando valores de f até que atende esse critério aqui em z igual a 1, né? E aqui, ó, eu já vou explicar isso aqui, mas só para você ver, igual eu falei aqui, ó, o que eu tenho que zerar é isso aqui, ó. Eu vou resolver a equação, vou obter lá no final uma certa derivada lá em x igual a 1. O estipulado aqui é 0, né? Então eu quero que o calculado seja 0 também, por isso que já é 0. Essa função g que eu quero zerar, que eu vou explicar certinho no MATLAB, vai ficar claro, é a função que eu quero zerar em função de f, que eu estou chutando, que eu estou variando. Eu vou usar o método de Newton-Raphson para achar essa raiz aqui dessa função e fazer a interação de f, né? Ter um novo... Eu chuto um f, a equação de Newton-Raphson dá um novo f para eu chutar, para convergir, né? Eu vou mostrar no MATLAB. E como é que você resolve uma equação de segunda ordem? Geralmente você faz um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem. É uma forma de resolver aqui, ó. Eu chamei o df dz de y e aí a derivada segunda, eu derivo de novo aqui. Isso aqui é a derivada primeira, eu derivo ela de novo, isso aqui é a derivada segunda. É igual isso aqui que veio daqui, ó. Ó. Então a derivada segunda aqui, ó, só jogar todo mundo para lá, aqui, ó, fica tudo positivo e divido por d. Foi isso que fez. Aqui, ó, jogou todo mundo para lá e divido por d. Então com isso aqui eu consigo resolver no MATLAB. Antes da gente ir para o MATLAB, só ver a figurinha aqui, ó, que eu falei, ó. Ver se dá para visualizar. Aqui, ó. Eu peguei isso aqui aí na internet. Acho que é do encontro da European Federation of Chemical Engineering, um encontro lá para discutir reatores, cálculo de reatores. Então aqui, ó, o que eu falei aqui, ó, x igual a 0. Um pouquinho antes a concentração C0, por exemplo, no nosso caso lá igual a 1. Aí entrou um pouquinho no reator e ela cai abruptamente, ó. Puf. Então eu quero descobrir essa concentração aqui que eu chamei lá de F0 e essa derivada aqui inicial. Aí com isso eu resolvo a equação, acho um perfil, né, de concentração e verifico se aqui, ó, a derivada no final é igual a 0. Enquanto ela não zerar, eu vou inteirando o F aqui até eu chegar aqui e atender esse critério de a derivada aqui no final ser 0. Aí ele fala que da drawbacks, né, desvantagens desse método do Danckwerts, que foi um dos primeiros, não é um modelo mais simples, hoje tem mais sofisticados para aplicar em casos reais mais complexos, né, com uma precisão melhor, né, é que isso é irreal, né? Essa queda abrupta, igual eles chamam aqui o sudden fall, na entrada, não acontece, né? Isso aqui é como se fosse um transporte de massa a uma velocidade infinita, né? Instantaneamente, puf, caiu. Isso não acontece, né? E também, igual eu falei aqui, ó, unlimited value of max flux, né? No steep aqui, concentration aqui é reto aqui, né? Como se fosse uma derivada infinita aqui, ó. E aqui também o que eu falei, você medir aquele Dzinho, o coeficiente de fusão, não é simples, né? Que dependendo da metodologia que você usa, pode ter valores diversos, então não é fácil a estimativa, né, do Dzinho, do Dzinho que a gente vai usar. Então beleza, entendido isso aqui, vamos para o MATLAB. Ó, então primeiro a gente vai começar aqui na equação aqui, né?
Aquela equação de segunda ordem que a gente vai trabalhar, eu fiz uma função aqui chamada EQN2. Você tem que salvar com o mesmo nome. Aqui eu tenho a entrada, que é a variável independente, o z, e a variável dependente, que me dá as expressões das derivadas aqui, que é a saída. Quais que são as variáveis dependentes? É a minha concentração aqui, ó, esse y tem dois elementos, ó, y1 é o f, que é a minha concentração lá, né? E o segundo elemento, y2, é a minha derivada da concentração, que eu chamei lá de y, né? E aqui, ó, as expressões da minha derivada tem que ser um vetor coluna, por isso tem esse ponto e vírgula aqui, que esse é uma coluna, essa é a primeira linha, essa aqui vai para a segunda linha. Então aqui é a derivada primeira que eu tenho que botar, que é só o y, né? E a derivada segunda é aquela expressão lá que a gente viu no artigo. O Peclet number, igual a gente viu, é o inverso do dzinho. Então é 1 sobre d, olha lá, y, e lá que ele chamou de r, né? Eu falei que é o Dunkuller. Ó, você pode ir lá, ó, rapidinho, que você vai ver aqui, ó. Aqui, ó, igualzinho, tá vendo? E o nosso n aqui é 1. Essa é a derivada segunda, essa é a derivada primeira. Então, com isso aqui, a gente pode, com essa função, a gente vai chamar ela para resolver aqui no programinha aqui. E vamos usar aqui a função que quem já viu as últimas aulas e quem mexe com MATLAB já conhece, a ODE45, né? Então aqui, ó, vamos tentar explicar aqui rapidamente aqui o programa. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Então sempre eu começo com clear, né, que limpa aqui as variáveis aqui, se tiver alguma aqui, para não dar conflito. CLC limpa janela de comandos aqui. Esse global aqui, ó, eu declaro global, que ele vai usar os valores de Peclet, que é a variável do Peclet e o Dunkuller. O valor que tiver aqui na meu workspace, que ele vai usar, até eu esqueci de falar aqui, por isso que eu declarei aqui, ele vai usar Peclet e Dunkuller, os valores que tiver aqui, né? Quando mudar os valores aqui, ele muda aqui também, porque se eu não colocar esse global, ele não conversa com o workspace. Então vamos voltar aqui. Aí eu vou usar aquele método que eu falei lá, o shooting method, o método do tiro. Eu vou chutar um valor para f0, inicial lá, nosso x igual a 0. Esse 1 aqui, que aqui no MATLAB vai ficar um vetor, né? O 1 é o primeiro valor de f0 que eu vou chutar. Depois eu vou variando 2, 3, até zerar a concentração final lá no final do reator, como a gente vai ver aqui. Então, o primeiro valor que eu chutei é 0,3, né? Abaixo de 1, valor baixo, eu vou aumentando aos poucos para até convergir. Então, e usei a expressão lá mesmo do artigo aqui, ó. Se eu chuto o valor da concentração inicial, seu da derivada, né? Aqui, ó. Essa expressão aqui, essa expressão aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu quero saber a derivada, né? Eu passo isso para cá, fica 1 menos f0. Tem um menos aqui, ó, multiplica tudo por menos e inverte, né? F menos 1. E passo o d dividindo. 1 sobre d é a mesma coisa que Peclet. Então, vai ficar Peclet f0 menos 1 vezes, né? Vamos ver lá. Olha lá. Peclet f0 menos 1. Aí, com esses dois valores, igual eu falei, eu tenho concentração inicial e a derivada, eu resolvo a equação diferencial de segunda ordem. Eu chamei a função que eu falei, aqui é o valor de x, né? Meu domínio, eu quero de 0 a 1, de 0 a xl, né? 0 a x sobre l, com x igual a l, que é 1, né? Lembra a dimensional. E dou meus dois valores, tem que ter ponto e vírgula aqui, que é um vetor, né? fx0. Ele resolve, vou chamar de erro aqui, ó. Como a gente vai ver aqui, esse y, né? A saída aqui, ele vai me dar uma matriz com duas colunas. A primeira coluna são os valores de
da concentração, né? E a segunda coluna, as derivadas em cada ponto. A gente vai ver aqui. Então eu quero saber o meu erro, ó, o final, a última linha da segunda coluna, eu quero que seja 0, que é a derivada na saída do reator. E aqui, para eu começar aqui o programa rodar, eu chamei i igual a 2, eu acrescentei mais 001, né? E minha primeira derivada aqui foi o valor que eu obtive aqui. Aí eu comecei aqui, ó, um while aqui, enquanto o meu erro for maior que isso aqui, vai fazer isso aqui, ó. O meu y, minha derivada especificada é 0. Aí, meu G0 é a mesma expressão que eu usei lá, que eu vou variando aqui, ó, o i vai variando, né? O y0 eu vou fazer de novo o que eu fiz aqui várias vezes, né? A diferença é que eu vou usar aqui o Newton-Raphson aqui para eu ficar gerando novos valores de F0. Aqui, ó, essa expressão aqui, ó, F0 igual a F0 menos isso aqui com isso aqui, ó, é o método de Newton-Raphson aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma fórmula recursiva, né? Eu tenho um n, eu quero achar um n mais 1. No meu caso lá, o x é o F0. Aqui eu tenho a função que eu quero zerar, aqui eu tenho a derivada da função que eu quero zerar, e é menos. No nosso caso lá, ó, como eu não sei analiticamente, né, a minha derivada, qual que é a função, eu quero zerar a derivada lá no final do reator. Eu não sei qual que é a função, então vou usar uma aproximação aqui de diferenças finitas. Ó. Eu quero zerar y1, que é a derivada aqui, ó, que sai a resposta aqui da UDI aqui, ó, no final do reator, né? E vou usar aqui como derivada aqui um ΔY sobre um ΔX, que é o meu F aqui, ó, meu Hzinho, ó. Meu Hzinho é isso aqui, ó, o módulo de Fi menos I menos 1. São a diferença que eu vou variando o i, né? Um sequencial, uma diferença aqui, igual eu fiz a mesma coisa para o y aqui, é ΔY sobre ΔX, é uma aproximação derivada por diferenças finitas. Vou achar o erro de novo e vou o i aqui para ir rodando, e ele vai fazendo isso, vai chutando o valor de f, acha um valor da derivada, no final não deu 0, faz de novo, né? O novo f pelo Newton-Raphson, vou fazendo isso até no valor final da minha derivada aqui dá menor que isso aqui, 10 elevado a menos 6, 6 casas. Aí no final eu ploto tudo aqui, ó. Eu faço a ODI para eu ter o perfil de concentração em regime permanente, com os meus valores em x igual a 0 da concentração e da derivada, que é I menos 1, porque o valor mesmo que encontrei aqui, depois no final ele soma 1, né? Mas o valor mesmo que eu quero foi antes disso, então é I menos 1, porque eu quero o valor antes dessa soma aqui. Que ele soma e depois vem aqui, verifica o erro e para. Então tem que, por isso que eu tirei 1 aqui. Então aqui, ó, vai resolver o ODI para esses valores que eu encontrei aqui. Aí eu ploto, ó, o Z, aí que eu falei do Y1 aqui, ó, todas as linhas da primeira coluna, que é as concentrações. E o Bzinho é blue, né? E aqui uma legenda, concentração dimensional, comprimento dimensional, YX e grid para dar uma grade. Então vamos rodar aqui, ó, vamos ver. Ó, foi rápido, hein? Então lá, ó, vamos ver o que aconteceu. Ele achou aqui, ó lá, o valor caiu, lembra lá da figura? Tava 1, deu um caiu um pico aqui para 0,55 com essa derivada aqui que ele achou. Aí depois ele plotou o gráfico aqui, e no final, igual a gente queria, ó, já dá para visualizar que deu 0, praticamente 0 aqui, né? E qual que é o valor que saiu final aqui, ó? Muito próximo de 0,15, né? Que, vamos ver aqui, ó, que é o valor lá que a gente queria, né? Vamos digitar aqui, ó. Vamos analisar aqui o que aconteceu aqui, ó. Quantos i's foram? Ó, ele fez a interação 5 vezes, né? Aí tá vendo? Um vetor, os vários f's e os vários g's. E parou aqui, ó.
Vamos ver o Y aqui, ó, que é a saída aqui, ó. Eu falei, ó. É um vetor, é uma matriz com duas colunas, olha lá. Aqui a concentração, aqui a derivada. Aqui ele achou inicial, ó, meu F0 e meu G0, né? A concentração foi caindo, ela foi caindo, chegou na saída 0,1537, a derivada zero, igual a gente queria. E a derivada todas são negativas, né? A concentração vai diminuindo. Então tá tudo certinho. Ó, essa concentração tá dentro do que a gente esperava aqui, ó. Lembra que eu mostrei aqui? Opa. É esse aqui, né? Olha lá, só que você não lembrar, né? Aqui, ó, usei esse aqui, ó, Dunkuller 3, Peclet 2, né? Que é a mesma coisa que Dzinho igual a meio. Aqui eficiência de 0,85 de remoção. Então quer dizer que era 1, removeu 85%, sobrou 0,15, que ali deu 0,15 uns quebrados, está dentro da nossa precisão, né? Então beleza, eu acho que dá tempo, vamos fazer aqui, para a gente finalizar o caso da dinâmica, né? O regime transiente, ó. Essa aqui eu vou ser mais rápido, só falar basicamente as diferenças aqui do Plug Flow Reactor, a gente já comentou, né? Então, ó, aqui é a mesma, de 0 a 1, eu botei 14 nós, tem que definir um intervalo de tempo, dt. Eu vou fazer de 0 a 1.1, velocidade igual a 1, meu dx, né? E aqui que eu tinha comentado, meu critério de estabilidade, o CFL, ó, V dt dx, tinha que ser menor que 1. O K, igual eu mostrei lá, considerando a velocidade igual a 1, é igual ao nosso Dunkuller, né? Então K igual a 3, Peclet igual a 2. E aqui, ó, o Dzinho, é só para ficar claro aqui, o meu D, né? No meu caso aqui, o D, que é o coeficiente de difusão, é igual ao Dzinho, né? Porque o X máximo é 1 e o V é 1. Né? Agora vai surgir aqui, ó, o número de Fourier, né? Eu vou mostrar aqui que é um número conhecido, o coeficiente de difusão dt dividido por dx ao quadrado, que é outro critério de estabilidade. Se você lembrar do calor lá, se eu usar só a equação de difusão, esse número de Fourier tem que ser menor do que meio. Como aqui eu tenho tanto a advecção quanto a difusão, o critério de estabilidade é mais rigoroso ainda. Eu coloquei aqui, ó, coeficiente de estabilidade é o CFL mais 2 Fourier CM, eu coloquei Fourier de massa. Isso aqui tem que ser menor que 1. Essa soma toda aqui, senão vai divergir. Então, da onde surgiu esse Fourier aqui, ó? Tá vendo aqui? É um método explícito aqui, ó. Vamos voltar aqui só para eu explicar rápido aqui, ó. A diferença aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu falei discretização aqui antes, ó. Progressiva aqui no tempo. Regressiva aqui na advecção, tá vendo? I menos 1 e I aqui, ó. Aqui o tempo é T mais 1T. Progressiva, regressiva. E aqui o termo da reação. Agora lá eu vou colocar o termo aqui da difusão, que é o quadrado, né? Que eu vou usar. E aqui, ó, aqui é o CFL, quando eu multiplico esse por T, todo mundo por ΔT e jogo esse para lá, né? Eu chego nisso aqui. E aparece o CFL, eu falei do esquema upwind também, né? Então no nosso caso lá agora, ó, aqui, ó, é a mesma coisa. Só que agora eu tenho... O que é o termo que eu adicionei? Esse termo todo aqui, ó. Tá vendo? O que é esse aqui, ó? CAI I mais 1, menos 2 CAI, mais CAI menos 1. Isso é dividido por dx ao quadrado. Isso é a aproximação centralizada para a derivada de segunda ordem, né? Que é a mais usada. E aqui multiplicado pelo o Dzinho, né? E no nosso caso aqui... 1 sobre o Peclet é o Dzinho. O nosso Dzinho, no nosso caso, que V igual a 1, X igual a 1, é igual ao Dzão, que é o coeficiente de difusão. E o esquema é o mesmo. A diferença do Plug Flow Reactor, a diferença aqui agora, que o C igual a 1, eu vou usar o que eu achei lá no regime permanente, 0,5504. E a minha, que é para
para esse aqui, né, Dan Cooler 3 Pecklet 2, eu achei esse valor aqui, o regime permanente que eu fiz lá, e joguei aqui. E na minha saída do reator, a derivada tem que ser 0. Aqui eu usei a derivada para aproximar a regressiva. Eu fiz um N mais A1 também, fora do reator, né? E falei que a concentração é igual a N. Né? Então, nesse caso, a derivada é 0. Aqui, ó. Aqui eu só botei igual a N, porque se eu botar N mais 1 aqui, ó, vai dar pau. Porque aqui tem o I mais 1. Né? A matriz vai ficar maior do que a matriz que eu criei aqui, ó. Aqui é igual o que eu falei lá no Plug Flow Reactor, né? Eu criei aqui as matrizes aqui, o CA0, o CAP1 é o plus 1, né? Aqui, ó, são dois fores aqui, né? Esse primeiro for aqui, T máximo dividido por DT, é o quantos passos de tempo ele vai fazer. E dentro desse for aqui eu tenho o for para achar o valor em cada nó, em cada posição, né? Para cada T eu vou fazer aqui é o passado e aqui é mais um ΔT. E eu vou fazer a interação, né? Aqui, eu passou isso aqui para todo mundo, eu faço o CA agora é o CAP1. Né? O valor que eu encontrei aqui agora eu uso de novo aqui e vou fazendo isso, né? É a interação. E aí no final eu ploto. Olha lá, o X só faço até o N, que o N mais 1 só foi para calcular a derivada, né? E faço o grid-on, igual eu falei, esse título aqui, ó. Esse T vai aparecer com 4 casas decimais aqui no título lá do meu gráfico. E pause DT, eu vou plotando o gráfico a cada DT, aí eu vou plotando em cima do outro, várias fotografias, vira um filme, né? Então vamos fazer aqui de novo, vou fechar aqui e vamos rodar. Quando eu dar clique, tem clique, vai limpar isso tudo que eu fiz aqui, né? Ah lá. Então igual eu falei, tá vendo? Concentração começou 0,55. À medida que o efluente vem entrando no reator, vai acontecendo a reação química, a concentração vai diminuindo. Né? A diferença aqui é que no meu reator de fluxo disperso eu tenho um pouco de difusão, então a concentração ela cai um pouco. Como a reação é proporcional, é de primeira ordem proporcional à concentração, a reação vai acontecer num grau menor, então a remoção de poluente vai ser menor que no Plug Flow Reactor. Né? Esse valor de saída aqui vai ser maior de poluente, só que a eficiência vai ser maior do que o de mistura completa. Então ele está no intermediário, né, em questão de eficiência. Né? Agora vamos ver a questão para a gente finalizar, a questão de convergência. Né? Aqui, ó, eu fiz 14 nós e um DT de 0,05. Quanto que deu que eu falei aqui no meu coeficiente de estabilidade, que tem que ser menor que 1. Eu juntei o CFL e meu Fourier de massa aqui. Ó, 0,91. Se passar de 1 vai dar pau. Então vamos aumentar um pouquinho só. Vamos ver se vai divergir, se vai passar de 1. Olha lá. Tá vendo? Já começou aqui a dar pau. Olha lá. Divergiu, ó, negativo. Aqui a concentração vai indo lá para cima. Depois a gente vai checar aqui o coeficiente se passou de 1. Olha lá, ele vai até 1,1 que eu falei para ele que é o T final. Olha lá. Passou só um pouquinho, lá, o suficiente para já divergir. Eu posso, se eu quiser fazer para mais nós, ó, vamos botar 30. Para compensar, eu posso colocar um intervalo de tempo menor, né? Só que aí o esforço computacional vai ser maior, né? E também vai demorar mais tempo para atingir um regime permanente, não é isso? Olha lá, ó. E você vê que o nosso regime transiente aqui, quando a gente fez, ele parou, né? Atingiu o regime permanente e chegou no mesmo resultado que a gente obteve diretamente quando a gente resolveu só o programa para regime permanente. A saída lá, o 0,15, foi igual. Então aqui, ó, se eu dar aqui rodar, ó, olha lá, agora não vai divergir, ó. Mas você vê que está bem mais lento, né?
Se eu quisesse fazer mais pontos e preocupar com essa questão da convergência, eu poderia usar um método implícito, né? Por exemplo, o método de Crank-Nicolson, que diz que ele é incondicionalmente estável, né? Eu tenho que preocupar só com a precisão. Se eu botar valores de Fourier muito alto, pode ter perda de precisão, uma pequena oscilação, mas aquela divergência que os mais dramáticos chamam de falha catastrófica não vai acontecer. Então eu até aqui já fiz aqui ele aqui, tem Crank-Nicolson com boundary conditions aqui mista, né? E quem tiver interesse faz um comentário aí, que a gente pode apresentar esse método que é interessante. Você tem que montar uma matriz tria-diagonal, os coeficientes variam de acordo com a condição de contorno do seu problema, tem que resolver um sistema lá linear, achar a inversa da matriz, né? O MATLAB faz pra gente a inversa. Então, o que eu queria falar aí, isso é hoje. Quem gostou aí, dá um like, inscreve no canal aí, que a gente vai gerando mais vídeo, interage, um abraço e até a próxima.